Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Álvaro Thiago, o seu professor de ciências, e hoje a gente vai fazer aqui o estudo da tabela periódica. Meus amigos, o que é essa tabela periódica? Certo? Vocês já ouviram falar, né? Estão surpresos, né? O que é que a gente vai aprender neste assunto? Mas a gente tem uma noção que a tabela periódica, a nossa tabela periódica atual, esses elementos químicos aí que estão dispostos, eles vão estar ordenados em ordem crescente de número atômico, né? Originando aí na horizontal em linhas, que são os períodos, e na vertical vão estar dispostas as colunas, que nós vamos chamar de famílias ou grupos. Tranquilo, pessoal? Meus amigos, as primeiras tabelas periódicas, né? A gente sabe que no século XIX, químicos eles conheciam aproximadamente aí 30 elementos, né? E com as técnicas de laboratório foram determinadas uma série de características, né? As características dos elementos, que eram a densidade, a massa atômica e a reatividade, etc. Como outras, enfim. Um cara conhecido como J.W. Dobereiner, né? Ele classificou os elementos em grupos de três, ok? E aí esse cara, ele fazia essa classificação e ele pegava esses elementos e ele classificava em grupo de três, que ele chamou de tríades, ok? Pessoal, ele pegava três elementos e o que é que ele fazia com esses elementos? E ele chamou de tríades. Pessoal, por que as tríades? É porque esses elementos eles apresentavam propriedades químicas semelhantes, ok? Por exemplo, digamos, o cloro, né? O cloro ele tem massa de 35,5, ok? A massa é em cima, tranquilo, pessoal? Temos o bromo, vou representar de Br, que é um Rzinho, certo? B maiúsculo, R minúsculo. Ele vai ter uma massa de 79,9. E eu tenho o iodo. O iodo ele vai ter massa de 126,9. Ok? Meus amigos, esses três elementos, eles formavam uma tríade. Como assim, professor? Na verdade, esses elementos que ele agrupou, as tríades, ele dizia que os valores numéricos, né? Os valores numéricos aí, as suas propriedades, certo? As suas várias propriedades eram iguais, certo? Como assim? Vamos imaginar aqui, por exemplo, se ele pegasse, ele vai ter aqui em mente o bromo, né, pessoal? Nós vamos ter em mente aqui o bromo, tranquilo? O bromo, ele tem massa de, vou botar bem aqui, o bromo, vou botar nesse cantinho aqui, tudo bem? Pronto. O bromo, ele tem uma massa de 79,9, ok? Então, pessoal, ele dizia que a massa atômica do bromo ele era aproximado à média aritmética das massas atômicas do cloro e do iodo. Como assim, professor? Ora, se ele pegou, se eu tenho cloro, o cloro tem massa de 35,5, né? Por exemplo, vou colocar desse lado aqui. Meus amigos, ele disse que o bromo se aproximava da média aritmética das massas atômicas, tanto do cloro como do iodo. Era como se eu pegasse a massa atômica do bromo e ela equivalesse a isso aqui.
eu pegaria lá o cloro e iodo. Qual é a massa do cloro? Que eu acabei de falar aqui para vocês. Teria, só um momentinho. Massa do cloro, eu teria 35,5 mais. Qual é a massa do iodo? 126,9 dividido por 2. Ok? Pessoal, quanto é que vai dar essa soma aí? Vou apagar aqui, pessoal, vou botar tudo de novo, porque aqui o espaço é pequeno, né? O espaço é pequeno. Então, eu somando, eu vou pegar o maior, né? Você vai somar 126,9, né? Com 35,5, ou seja, maior em cima, menor embaixo. Então aí, ó, vírgula abaixo de vírgula, tranquilo? Cuidado com soma aí. E aí, pessoal, a gente vai somar isso aqui, ó. 9, 5, 14. Ok? Vai 1, certo? Dá 7, 6 e 1 dá 7, né? 7 com 5 dá 12. Vai 1, né? 2 e 1, 3. 3 e 3, 6. E aqui eu vou baixar 1, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Ficou 162,4. E aí eu dividindo esse valor por 2, eu vou ter o quê? 81,2. 81,2. Tranquilo? E esse 81,2, ele era muito semelhante, certo? Esse valor, essa média aritmética, ela se aproximava lá do elemento central, que era o bromo, que equivale lá, opa, desculpa, vou voltar aqui, pessoal, que equivale a 79,9. Tranquilo? Beleza, pessoal? Professor, mas aí essa divisão aqui, você podia mostrar pra gente? Pessoal, é interessante que vocês aprendam a dividir. Tudo bem? Então, o valor que deu lá foi 162,4. Eu dividi isso aqui para 2, né? Como é que eu faço para eliminar essa vírgula? Multiplico por 10, e aí no caso, ele vai ficar o quê? Eu vou tirar essa vírgula aqui. Ok? 1.624. E o 2 vai ficar 20. Certo? Nesse caso aqui, eu vou caçar um número aqui, ó. 8 vezes 20, pessoal, dá quanto? Dá 160, né? E aí, para 162, 2. Abaixo 4, fica 24. Então, vai ficar 1 vezes 20 é 20. Para 24, 4. Né? 4 não dá para dividir por 20. Então, vou colocar 0 aqui, vírgula aqui. Tranquilo? Então, 2 vezes 20 é 40. Para 40, nada. Então, beleza? Tá aí o resultadozinho de 81,2. Beleza, pessoal? Aqui, gente, aí depois aconteceu também uma outra situação que foi o parafuso telúrico, que aí foi um certo tipo de arranjo tridimensional que foi também colocado na época, né, no momento lá das primeiras tabelas periódicas, que ele representava como se fosse um parafuso mesmo, tá certo? Vem aqui. E aí eles iam ajustando os elementos da tabela, certo? Dizia que esse hidrogênio ele se correspondia aqui, por exemplo, com o elemento flúor, com o elemento cloro aqui, certo? E aí, e nós tínhamos vários outros exemplos, né? Aqui, ó, o belírio com o alumínio. Era mais ou menos essa ideia que era repassada aí. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E aí ficou chamado de parafuso telúrico. Depois foi surgir as leis das oitavas, que também não foi
foi uma época de muitas críticas em relação a isso aí. Mas vamos passar para o que interessa agora. Beleza? Então, a gente está começando aqui a introdução sobre o estudo da tabela periódica. E aí, meus amigos, vocês já sabem, né, como eu também já sei, que nós temos o que? Os períodos. Tá aqui os períodos. Eu vou ter o quê? Vou ter os grupos, ou também vou chamar de famílias, tá bom? Que é a lei periódica. Meus amigos, na verdade, o que são esses períodos? Aqui o que ele diz aqui, ó, apresentam regularidade na variação das propriedades físicas dos elementos, né? Na verdade, esses períodos que ele está querendo dizer aqui para a gente, pessoal, esses períodos, eles existem, né, em número de 7, certo? São 7 períodos, sendo que o número do período ele corresponde à quantidade de níveis, corresponde à quantidade de camadas, certo? Camadas eletrônicas que os elementos apresentam. Tudo bem? Se eu tenho uma tabela periódica, eu vou fazer aqui um desenho na tabela para vocês, mais ou menos aqui. Pessoal, o que ele está dizendo? Que os períodos são aquelas linhas, são 7. Eu vou ter 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, são essas linhas horizontais que vai estar aqui, ó, ordenados os elementos. São 7 linhas dessas. Então, essas linhas eu vou chamar de períodos. Tranquilo? E aí elas vão representar a quantidade de níveis de camadas. Tudo bem? Digamos, quem está lá no período 1 são aqueles elementos que apresentam apenas uma camada. Ok? Quem está no período 2, né, são aqueles elementos que apresentam a mesma quantidade de camadas. Por exemplo, todos os elementos que estiver aqui, aqui, eles vão ter o mesmo número de camadas. Tranquilo? Belezinha, pessoal? Essa é a ideia. Professor, me dê bem um exemplo. Olha o seguinte, meus amigos, o elemento, digamos, o elemento berílio, ele tem o quê? Número atômico 4. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica dele, né? A distribuição eletrônica. Professor, mas para mim fazer a distribuição eletrônica, eu tenho que saber fazer essa distribuição eletrônica. Sim, pessoal, é verdade. Vamos, primeiramente, para você poder fazer a distribuição eletrônica dos elementos, você tem que fazer um diagrama, que é o diagrama de Linus-Pauling, ou também conhecido como diagrama de Pauling, que eu vou representar aqui para vocês. Vou procurar aqui um espaço para a gente poder fazer, pessoal. Vou fazer bem aqui, vai ficar melhor para a gente memorizar isso aqui. Olha, é o seguinte, como é que eu faço a distribuição eletrônica de Pauling? Quando é que eu devo usar? Professor, eu tenho que memorizar? Você tem que saber fazer a distribuição, porque quando você for pegar um elemento, dá para você saber onde é que o elemento vai se situar. Ok? Por exemplo, a gente sabe, pessoal, que nós temos o quê? 7 camadas, né? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Tranquilo? E aí eu vou começar a fazer a distribuição eletrônica de Linus-Pauling. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou repetir aqui, começando do 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, não começo o 2, começo o 3. 3, 4, 5, 6. E aqui, 4, 5. Meus amigos, observando isso aqui, né, a gente sabe que
na distribuição eletrônica de Pauling, vão existir aí 4 subníveis, ok? 4 subníveis. Vou colocar aqui de outra corzinha aqui, por exemplo. Vou colocar de verde. Olha lá. Eu tenho lá o subnível S, ok? Todos esses aqui que estão na coluna, eles vão ser S. S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Aqui na segunda coluna, eu vou ter um subnível chamado de P. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Na terceira coluna aqui eu vou ter outro subnível que é o subnível D. 3D, 4D, 5D, 6D. E na última eu vou ter o subnível F. Observe, pessoal, que eu marquei aqui 4 subníveis. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Ok? Professor, e outra coisa. O que é que eu tenho que saber em relação a esse diagrama de Pauling? Vou mudar aqui de novo. Vou colocar uma corzinha aqui mais forte. Preste atenção. Na primeira coluna, pessoal, eu vou ter o seguinte. Aqui vai ser 2. Aqui 2. Aqui 2. 2. 2. 2. 2. Observe que na primeira coluna eu posso dizer 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Professor, na segunda coluna, o que é que eu posso... o que é que eu vou ter na segunda coluna? Pessoal, você vai aumentando aí 4, viu? Aumenta 4, então aqui vai ser 6. 6, 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6, 7P6. Na terceira coluna, eu vou aumentar mais 4, vai ser 10, 3D10, 4D10, 5D10, 6D10. E na última aqui, pessoal, mais 4, né? 4F14, 5F14. Professor, para que é isso? Meus amigos, se eu pegar esse carinha bem aqui, ó, né? Se eu pegar esse carinha bem aqui, 1S2, vou colocar ele aqui, 1S2. Meus amigos, esse 1 aqui, ele vai representar o nível, ok? Esse S, ele vai representar o subnível S. São 4 subníveis que eu tenho, o S, P, D, F. E o 2, esse aqui que está aqui em cima, né? Esse 2 aqui representa o quê? É o número de elementos existentes no subnível. Meus amigos, aí o que é que eu tenho que fazer? Pessoal, toda vez que eu for fazer uma distribuição eletrônica de Linus Pauling, eu vou mudar aqui a cor, vou botar de outra cor para a gente entender isso aqui. Vamos botar aqui uma corzinha mais... Vamos botar um amarelinho aqui, ó. Pronto. Ok? Toda vez que eu for fazer uma distribuição, vai ser como se fossem umas flechas. Eu vou começar daqui. Ok? Depois eu venho aqui, ó. 1S2, 2S2. Aí aqui eu venho 2P6, 3S2. O que mais? Aí aqui eu pego aqui, ó. 3P6, 4S2. Aqui eu pego 3D10, 4P6, 5S2. Aqui eu pego 4D10, 5P6, 6S2. Aqui eu pego 4F14, 5D10, 6P6, 4S2. E aqui, por último, eu vou pegar 5... Bem aqui, pessoal. 5F14, 6D10 e 7P6. Certo? Professor, eu não posso... Eu tenho que seguir essas flechas? Tem.
Tem que seguir essa flechazinha aí. E aí, dando um exemplozinho para vocês, né? Dando um exemplozinho para vocês do que a gente estava falando lá, do belírio, né, pessoal? O belírio, ele tem o quê? Número atômico 4. Então, como é que eu faço a distribuição de Pauling? Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a distribuição eletrônica. Eu começo por onde? Pelo primeiro aqui, ó. 1s2, 1s2. Depois, seguindo a flechinha aqui, ó, né? 2s2. Parou aí, né, pessoal? Por quê? Porque o belírio ele tem o quê? O número atômico dele é 4. Então aqui ele vai ter o quê? 4 prótons e vai ter 4 elétrons. Tá aqui, ó, 2 mais 2, ok? Então, eu posso dizer para vocês que aqui eu tenho uma camada, que é a camada K, que é a primeira, e aqui eu tenho a outra camada, a camada L. Então, meus amigos, se esse elemento belírio ele tem duas camadas K e L, isso quer dizer o quê? Que ele vai estar em qual período? Né? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ou no sétimo? No segundo. Por quê, professor? Porque tem dois períodos. Olha, eu acabei de computar aqui, ó, K e L. Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza aí? Ok? Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia que você vai ter. Professor, se eu quisesse outro elemento que possa estar em outro período. Pessoal, vou ter que apagar aqui, tudo bem? Calma aí, vamos imaginar que até para fazer a gente vai fazer. Só um momento. Pessoal, vamos imaginar aqui o elemento alumínio. Vou colocar aqui embaixo aqui o alumínio de rosa. O alumínio 13. O número atômico do alumínio é 13. Eu fazendo a distribuição eletrônica, né? Eu vou começar com quem? Com 1s2, 2p6, acompanhando as flechas, certo? Desculpa. Só um momentinho aqui, pessoal. Pulei bem aqui. 1s2, 1s2, 2s2, agora sim. 2p6, aí já dá 10, né? 2 e 2 e 6, 10, né, pessoal? 3s2, tá dando quantos elétrons em cima? 2 e 2, 4, 4 e 6, 10, 10 e 2, 12, tá faltando mais um. Aí ele pula para mais um, não é, pessoal? Que é o 3p1, certo? 3. Não era para ser p6, mas aí eu não vou botar 6, porque senão vai passar muito. Só vou botar 1. Então aqui, ó, eu tenho aqui quantas camadas? K, camada K aqui. Esse aqui é a camada L, né? E aqui, ó, e aqui o terceiro aqui, ó, camada M. A camada L aqui corresponde a 2s2 e 2p6. E a camada M, 3s2 e 3p1. Certo? Então, quantas camadas, meus amigos? 3. Então, quer dizer que esse elemento alumínio, ele está onde? No terceiro período. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Memorizaram aí o diagrama de Pauling? Peço para vocês que ficou um pouco meio bagunçado aqui, porque fica meio ruim da gente escrever, pessoal, aqui. Eu montei uma canetinha improvisada, né? Mas a gente vai tentando aqui, porque fica ruim mesmo, viu? De marcar na tela. Mas o que importa é o entendimento. Quando vocês pegarem um livro didático, vocês vão poder estar vendo, né, o diagramazinho e se atentando no que a gente já falou aqui. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, voltando lá, a gente já sabe o que são os períodos, né? A gente já sabe o que são os períodos. E aí, vou caçar uma cor bem legal aqui. Meus amigos, e agora
né, o que são esses grupos, né? O que são aqui os grupos, na verdade. Aqui diz o seguinte: semelhança nas propriedades químicas dos elementos. Meus amigos, esses grupos, que eu também vou chamar de famílias, já são aquelas linhas que eu vou chamar as linhas, na verdade, as colunas. Vou fazer o desenho aqui de uma tabelazinha periódica, de novo. Eu disse para vocês que os períodos estavam nas linhas horizontais. Agora, esses grupos não. No total, são 18 grupos, ou seja, o número são o quê? É 18 grupos, ou também 18 famílias. Ok? Então, gente, eles vão começar aqui, ó. São essas colunas que vão vir aqui, ó, certo? 18. Ok? São essas colunas aí verticais que vão representar o quê? Essas famílias. Então, aí, cada família dessa, ele vai agrupar elementos com propriedades químicas semelhantes, certo? Vão apresentar a mesma configuração eletrônica na sua camada de valência, ou seja, agora vai ser na última camada. Eu fazendo a distribuição eletrônica também, agora eu vou prestar atenção na última camada, que é a camada de valência, ok? Quando vocês ouvirem falar de camada de valência, eu estou falando lá do último, né? O chamado nível lá, que vai ser a última camada, tudo bem? Vamos dar um exemplozinho aqui, meus amigos. Ó, pessoal, vamos dar um exemplo aqui quando eu quero. Vamos falar aqui do lítio, né? O lítio, o número atômico dele é 3. Vou colocar aqui um número atômico que é bem pequenininho, que é melhor da gente fazer. Fazendo a distribuição eletrônica, eu começo. Eu sei que tem um S2, né? 2S, não era para ser 2 lá, mas eu não posso botar 2, porque senão fica 4. Aí já é o número de outro elemento. Vou colocar 1. Agora, pessoal, eu não vou contar aqui como camadas, e sim a última. Quem é a camada de valência? É esse cara aqui, ó, 2S1. Quantos elétrons tem na camada de valência? 1, não é, pessoal? Estão vendo aqui? Tranquilo aqui? Que outro elemento eu poderia também dizer que está... uma coisa interessante. Se terminou na última camada e você tem apenas um elétron, quer dizer que ele corresponde à família o quê? A família 1, né? Nós também chamamos de família 1A. Tudo bem? Se terminasse em 2, é família 2A. E assim vai. Tudo bem? O professor me deu outro exemplo aí de outro elemento também que se encaixaria na família, ou seja, nas colunas. Vamos procurar aqui, pessoal. Vou voltar aqui. Então, bem tranquilo, né? Que eu sempre uso quando eu estou trabalhando com meus alunos, é o sódio. Então, o sódio, o Na, ele tem número atômico 11. Eu fazendo a distribuição eletrônica, eu sei que na última camada dele também vai existir apenas um elétron. Então, ele vai estar na família 1A. Então, vai ser o seguinte. Fazendo a distribuição, eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6. Olha aí, pessoal, já tem um 10. Então, 3S1. Camada K, camada L, camada M. Ele está na terceira camada, mas eu quero saber aqui o seguinte, a camada de valência, a última. Também é o seguinte, termina com um elétron na última camada. Então, também o sódio ele vai estar na família 1A. Por quê, professor? Repito, porque na última camada terminou com um elétron, certo? Para a gente entender melhor, eu vou colocar os dois aqui no próximo slide para a gente poder entender aqui aonde eles estavam situados. Olha lá, meus amigos. Vou dar um zoom aqui, né? E aí eu falei para vocês o seguinte, né? Aqui é a nossa tabelinha, né? E o exemplo que eu estava dando para a gente é o seguinte. Eu falei dos dois elementos, não foi? Eu falei desse cara bem aqui, ó, do lítio. Estão vendo ele aqui, pessoal? Na tabelinha. E o sódio. Esses caras aqui estão na família 1A. Eu
falei para vocês, né? Esse aqui também, ó, né? O potássio, o rubídio, todos esses aqui, eles vão apresentar, ó, todos vão ter na última camada um elétron, tá bom? Por isso que eu acabei de falar para vocês que aqui nas famílias, né, que são as colunas, eles vão abrigar essas propriedades, ou seja, são os elementos que têm as propriedades químicas semelhantes. Ou seja, todos esses elementos que eu marquei aqui, eles vão ter uma configuração eletrônica em que na sua camada de valência vai também ter o mesmo para todos que estão nessa coluna. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então aqui só reforçando, né? Só reforçando aqui a nossa tabelinha periódica. E aí, pessoal, eu tá aqui as 18 famílias, né? E aí eu vou pedir para vocês para a gente memorizar, né, as principais. A gente sabe que elas estão pintadinhas aqui de cores diferentes. Tudo bem? Eu tenho um hidrogênio aqui, né, que está pintado de verde. E aí eu tenho essa região aqui todinha, que eu vou chamar de metais, né, que aqui só que eles pintaram aqui de cor diferente. Mas vamos entender o seguinte. Meus amigos, a gente para poder memorizar essa tabela periódica, a gente costuma, eu pelo menos eu costumo inventar alguns nomes aí para memorizar e eu saber onde é que elas vão estar. Tudo bem? Por exemplo, na família 1A, eu começo com hidrogênio, depois o lítio, depois o sódio. Como é que eu vou fazer? Eu faço frases, ó. Por exemplo, começando aqui, o hidrogênio, né? Aí eu vou ter aqui, ó. Linaca roubou César na França. Na família 2A, família lá começando com Belírio, Bela Margarida casou-se com o senhor Bari Had, ou Bari Rabugento, tanto faz. Aí aqui, meus amigos, eu vou na verdade me situar naqueles elementos que eu vou precisar mais, ou seja, que são importantes para mim. Aí eu já começo já na família do boro. Como é que eu faço para memorizar isso aqui? Aqui é o chamado, eu escrevo o nome Boknoff. E aqui em cima eu tenho a família do hélio, dos gases nobres, que eu vou começar já a falar para vocês aqui. Então, pessoal, na família do boro, ó, bom, aluno, garante, inteligência e talento. Casamento sigiloso gera sonhos e problemas. Lá na família lá do nitrogênio, não ponha as mãos, né, sobre bijuteria. Na família do oxigênio, Oswaldo, Sérgio, Selene, Tércio pobreceram. Lá na família do flúor, Fernando, Clésio e Breno iam atirar. E na família dos gases nobres, eu tenho Hélio, nem argumentou crochê com Raimundo Nonato. Pessoal, é umas coisas aqui, mas essa é a minha forma de memorizar. E você também, você pode fazer, pode inventar nomes, né? Relacionar nomes, fazer esses mnemônicos para te ajudar a você lembrar as posições onde cada elemento vai estar. Tudo bem? Com o tempo você acaba pegando aí essa manhazinha aí, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, vamos ver aqui. E aí, ó, nos gases nobres, eu vou ter aqui, esse que está de azul, eu vou ter praticamente 7 elementos, tudo bem? Essa região aqui, pessoal, deixa eu ver se eu vou começar a circar aqui para vocês. Eu vou ter a região aqui dos semimetais, ó. Esse verdezinho aqui mais, vocês estão vendo aqui, ok? Aqui, pessoal,
Ainda vou ter aqui alguns elementos embaixo que ainda não foram descobertos, né? Pelo menos aqui. Tenho aqui os gases nobres. Eles vão estar situados aqui na família 8A. Ok? E aí eu tenho essa região aqui, que eu vou... Tudo isso aqui, meus amigos, eu vou chamar de metais, tá bom? Então eu vou chamar isso aqui de metais. E metais corresponde a 2/3 aí dos elementos. Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí só que a gente detalhou mais, né? Aqui eu já tenho os metais alcalinos. De amarelinho eu também tenho os metais alcalinos terrosos, né? Depois vou ter alguns metais de transição, né? Os lantanídeos, os actinídeos, que a gente vai ver mais na frente. Tudo bem? E aí esse de verdinho mais claro aqui são os não metais, que eu vou achurar aqui para vocês, ó. Né? Os não metais. E esse outro que eu risquei aqui naquela hora são os semimetais, tudo bem? E aqui os gases nobres, enfim. E aqui é o que a gente vai fazer. Aqui, pessoal, a família do flúor, né? Aqui eu tenho os halogênios, né? Os halogênios aqui, ok? E oxigênios, calcogênios. Também chamamos de família dos calcogênios. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Espero não estar embaraçando a cabeça de vocês, mas isso aqui é a nossa forma da gente poder mostrar para os alunos, tá bom? A gente tem que mostrar isso aqui. E aí, meus amigos, está aqui um exemplo bem tranquilo das famílias que eu acabei de falar para vocês. Então não precisa nem fazer, né? Famílias ou grupos. A gente sabe que existem 18 famílias. Eles vão ter propriedades químicas semelhantes e a mesma configuração eletrônica na camada de valência. Então peguei um exemplo lá do lítio. E a camada de valência do lítio aqui terminou com um elétron. E peguei o sódiozinho também, ó, que tem número atômico 11. E a camadazinha de valência dele também terminou com 1. Então quer dizer que esses dois elementos eles estão na família 1A. Devido ao quê? Devido ao último, na verdade, o elétron na camada de valência. Tranquilo? Acabei de explicar isso aqui para vocês. De boa. E aí, pessoal, alguns nomes que vocês vão ter que memorizar, né? O grupo 1 ou 1A, eu tenho aqui os metais alcalinos, né? Acabei de citar. O grupo 2 ou 2A, os metais alcalinos terrosos. O grupo 16 ou 6A, os calcogênios, né? Do oxigênio. O grupo 17 ou 7A, os halogênios, grupo do flúor. E o grupo 18, também chamamos ou zero, né? Que é a família dos gases nobres, né? Do hélio, neônio, argônio, criptônio, enfim. Tranquilo? Então foi exatamente o que eu estava tentando memorizar, criando os mnemônicos, aquelas frasezinhas assim meio loucas, né? E aí, pessoal? E aqui eu tenho, né? Coloquei uma corzinha mais representativa. Vocês observarem como é que vai estar disposto as famílias na tabela periódica, né? Onde eu vou ter aqui os metais alcalinos, ó, falando de família, lembra lá das colunas. Aqui eu vou ter os metais alcalinos terrosos, essa parte eu vou ter os elementos de transição, aí aqui eu tenho o chamado aquele grupo lá do Bocknoff, certo? E aqui os gases nobres, começando do hélio. Bocknoff, que é o chamado grupo do boro, porque começa com boro aqui, ó. Aqui é o grupo do carbono, começa com carbono. Aqui é o nitrogênio, começa com nitrogênio. Calcogênio, que começa lá com oxigênio. E os halogênios começando do flúor, né? E aqui eu tenho os gases nobres, né? Que é o hélio, nem argumentou crochê com Raimundo Nonato, foi o que eu inventei, para a gente poder memorizar isso aí. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza? Meus amigos, aí é o seguinte, ó. Eu vou dar um tempinho nessa aula para vocês e aí eu vou voltar com outra aula, a gente fazendo aqui um exercíciozinho do livro. Tudo bem? Exatamente para essa aula não ficar muito longa. Tudo bem? Agora vocês vão dar uma descansada, tomam um café, volta aqui
e a gente vai responder essas questões do exercício. Tudo bem? Preparei 3 questões aqui pra gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até daqui a pouco a gente volta aqui fazendo a resolução. Valeu!